galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá! O tema da nossa aula de hoje é mistura de soluções com reação química. Mistura de soluções com reações? Que reações? Ácido-base. Existem vários tipos de reações químicas, mas as que a gente vai trabalhar nesse vídeo serão as reações ácido-base. O que é uma reação ácido-base mesmo? É uma reação de um ácido mais uma base formando sal mais água. Essas reações são chamadas de reações de neutralização. A volumetria de neutralização, ela pode ser chamada também de titulação ácido-base. A titulação ácido-base é um processo em que determina-se a concentração de uma solução ou a massa ou o número de mols de soluto existente pela medida do volume de uma solução de concentração já conhecida. Resumindo, você vai determinar a concentração de uma solução de uma amostra que você não conhece a concentração. Fazendo o que, professora? Adicionando um determinado volume de um titulante. O que é titulante? Vou falar agora. Então, aqui a gente tem uma bureta e um Erlenmeyer. Essas são vidrarias que são muito utilizadas na volumetria de neutralização. O titulante é a solução de concentração conhecida e ela vai ficar na bureta. O titulado é a solução de concentração desconhecida que vai estar aqui no Erlenmeyer. Dando destaque para o que está acontecendo aqui no Erlenmeyer, nós teremos o seguinte. Reparem que nós temos uma quantidade de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é o que mesmo? É o titulante. E aqui no Erlenmeyer nós temos o ácido clorídrico, que é o titulado. Eu vou adicionar algumas gotas de hidróxido de sódio e o hidróxido de sódio vai reagir com o ácido clorídrico, formando água. Essa reação é a reação de neutralização, H+, mais OH-, formando água. Vou adicionar mais algumas gotas de hidróxido de sódio. E o que eu posso perceber é que na minha solução final houve uma mudança de coloração. Essa mudança de coloração se deve ao indicador. E esse ponto é o ponto final ou ponto de viragem. Nesse ponto, a reação chegou ao fim. Então, houve a neutralização do ácido pela adição da base. Nós tivemos a formação, nesse caso dessa reação, de duas águas. O ponto final ou ponto de viragem, ele só pode ser observado pelo uso de um indicador. Uma limitação da técnica de volumetria é que eu não consigo trabalhar com soluções coloridas. Por quê? Porque se a minha amostra ela é colorida, eu não vou conseguir observar a mudança de coloração. Aí, se vocês forem para a área de química na faculdade, vocês vão observar que existem outros métodos instrumentais que vão utilizar equipamentos que vão permitir a análise de amostras coloridas. Então, eu falei que o ponto final ou ponto de viragem, ele é observado pelo uso de um indicador. Esse indicador, ele é uma substância que vai mudar de cor conforme a reação. Então, ele vai mudar de cor no momento em que a quantidade de mols de íons H+ for igual à quantidade de mols de íons OH-. Voltando à minha reaçãozinha, eu vou ter o ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência?
ele é o ponto em que vai acontecer a igualdade do número de mols do ácido e da base, representado aqui pela equação. Agora a gente vai trabalhar um pouco falando como será o cálculo da volumetria de neutralização. Como a gente vai fazer o cálculo da volumetria de neutralização? No ponto de equivalência, há uma igualdade do número de mols, conforme eu tinha falado para vocês. Então, o número de mols da base vai ser igual ao número de mols do ácido. Se a reação entre o ácido e a base for uma reação de 1 para 1, o que significa isso? 1 mol de ácido para 1 mol de base. Então, os coeficientes estequiométricos após o balanceamento da reação serão 1 para o ácido e 1 para a base. Se isso acontecer, nós vamos utilizar a seguinte equação, que vai sair do número de mols da base, que será igual ao número de mols do ácido. Convertendo isso, então eu sei que molaridade é igual a número de mols do soluto dividido por volume da solução. Vou deixar em evidência o número de mols do soluto e ele vai ser igual a molaridade vezes o volume. Molaridade também pode ser chamado de concentração em quantidade de matéria e concentração molar, ou concentração molar. Colocando essa equação nessa relação inicial, nós teremos que molaridade da base vezes o volume da base será igual a molaridade do ácido vezes o volume do ácido. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e não esquece de dar um gostei.